Olá, tudo bem? Neste vídeo eu quero falar sobre o projeto do Flamengo, do novo estádio, e quero trazer aqui uma outra, uma outra ideia, que é a do Flamengo pensar na criação de filiais em outros continentes, mais ou menos na linha do que empresas como a Red Bull está a fazer, ou clubes como o City, a empresa que gera o City, também está a fazer. Mas vamos começar então por essa questão do novo estádio. Primeiro, aquelas pessoas que estão a defender a ideia de uma possível privatização do Maracanã com o Flamengo adquirindo o Maracanã, não estão a ver o seguinte problema. Primeiro, o Maracanã, neste momento, já começa a ser pequeno para as necessidades do Flamengo. Mas, mais do que isso, existe um problema que tem a ver com a própria estrutura do estádio. É um estádio de uma outra época em que os estádios eram feitos exclusivamente para ser usados pelo futebol. Hoje em dia, os estádios têm que ser muito mais do que isso. Os estádios têm que ter vida própria, eles têm que se tornar rentáveis, mesmo nos dias em que não têm futebol. E a ideia de construir-se um novo estádio com maior capacidade, um estádio moderno, e sobretudo na zona em que está pensado ser construído, que é ali aquela zona do gasómetro, que é uma zona que está a ser revitalizada do Rio, que está a atrair bastante turismo, parece-me uma excelente ideia. Com um estádio como se fala, de mais de 100 mil ou a volta de 100 mil lugares, terá espaço suficiente para construir, por exemplo, centros comerciais, espaços de lazer que vão permitir gerar receita diária que, por exemplo, cubra as despesas dos próprios estádios e que são bastante significativas. Além disso, por estar numa zona turística, as pessoas naturalmente, ao chegarem ao Rio a visitar aquela zona, vão entrar também no estádio, vão querer conhecer, vão usar aqueles espaços, e o Flamengo vai tender a se tornar ainda mais conhecido, e além do prestígio de um clube ter um estádio moderno, grande, um estádio de 100 mil lugares, não é para qualquer clube. São muito poucos clubes que têm sequer eh, torcida suficiente para justificar um estádio desse tamanho, e o Flamengo é um desses poucos clubes que tem todas as condições de ter um estádio até com capacidades superiores a essa. Portanto, esse é um projeto que o Flamengo deve de facto apostar, até porque, como eu já disse no vídeo anterior, em que eu falo sobre o Brasileirão, eu acredito muito que o Campeonato Brasileiro venha a se tornar numa, naquilo que a NBA representa para o basquetebol. Nenhuma competição de futebol no mundo tem a competitividade e tantos clubes grandes capazes de lutar por o título, o que faz com que possa tornar-se atraente para o mundo. Não só, por exemplo, como as pessoas falam muito de futebol espanhol. O futebol espanhol tem basicamente qualquer país que compra a Liga Espanhola está a pensar no Real Madrid e Barcelona. Quem compra futebol alemão está a pensar no Bayern de Munique. Quem compra um campeonato inglês, aí já estamos a falar de número maior de clubes, mas estamos a falar de 3 4 jogos por semana. No caso do Campeonato Brasileiro, com tantos clubes grandes e com o potencial que a Liga tem, estamos a falar do interesse por uma quantidade de jogos muito maior. As pessoas no Brasil acho que não se deram conta ainda, como eu saliento no vídeo anterior em que eu falo sobre o Brasileirão, do potencial que a Liga tem. Mas também, como eu digo ali, já há muita gente que está a ver. Fundos de investimento, muita gente está a ver. E o Flamengo será, com certeza, até pela dimensão que tem, ser o maior beneficiário de tudo isso. E nesse sentido, eu acho que o Flamengo deveria começar desde já a pensar em dar um outro passo.
um passo de internacionalização da marca do clube, criando filiais, por exemplo, aqui na Europa. E aqui na Europa, o país que eu vejo que seria o ideal para fazer isso seria aqui em Portugal, ou, eventualmente ou em Lisboa e no Porto. E no caso dessas duas cidades, em Lisboa, eu acho que o clube em que o Flamengo deveria prestar mais atenção seria o Belenenses, e no caso do Porto seria o Boa Vista. São os clubes que eu vejo que poderia ter maior interesse por Flamengo apostar. Mas eu não ficaria por aí. Eu iria pensar em ter uma filial também na África, pelo menos uma filial na África, e no caso da África, eventualmente em Angola, mas poderia ser até noutras ligas. Na Ásia, ter eventualmente um clube, sei lá, na Coreia, no Japão, levar para o continente asiático a marca do Flamengo. Isso vai representar um aumento na faturação bastante grande com a popularização da marca do Flamengo, quer com a venda de equipamentos, a venda de vários símbolos associados ao Flamengo, que hoje em dia é uma faturação que não é nada desprezível. Há clubes que conseguem justificar a compra de jogadores caríssimos só com as vendas de equipamentos associados ao nome desses jogadores, como é o caso de Cristiano Ronaldo, como é o caso do Messi, é o caso do Neymar. São investimentos que há uns tempos atrás seriam considerados impensáveis. Hoje em dia é possível rentabilizar essa aquisição de jogadores só usando a sua imagem em benefício da venda de produtos do clube. Portanto, o Flamengo, esse é uma coisa que o Flamengo não deve pôr de lado, deverá estar atento, até porque em algum momento algum clube vai prestar atenção a esse facto e vai avançar. E normalmente nessas coisas, quem avança em primeiro lugar leva sempre alguma vantagem. Portanto, neste vídeo eu fico-me por aqui. Era basicamente isso que eu queria falar. Se você está a gostar do canal, dê o like. Se não está, dê o dislike e comente. Porque quanto mais você comentar, mais vai contribuir não só para o crescimento do canal, como inclusivamente vai criar aqui uma maior interatividade em que você faz os seus comentários e eu, tanto quanto possível, e sobretudo nesta altura que o canal está a dar os primeiros passos, não terei nenhum problema em responder a todas as perguntas, a todos os comentários. Ficam por aqui, passem bem e vemos no próximo vídeo.